digo que isso, o profeta diz que é um blefe, ele é mentiroso, ele aproveita-se da situação, porque Jacó era assim também. Mas feche os seus olhos, incline sua face, somente crer, tudo é possível. A melhor hora deste culto é a palavra. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, esse momento tão especial quando estamos em Sua presença, nós queremos sentar agora quietos e ouvir a Tua voz ao nosso coração, porque o Senhor está aqui para falar conosco e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. O Senhor disse que as Suas ovelhas, elas ouvem a Sua voz. Nós, como ovelhas Suas, queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Tiramos um momento para vir. Não viemos perder tempo. Não viemos em vão. Nós temos um objetivo, um propósito. E o Senhor também. Pai, que o Senhor olhe para o nosso coração agora. Que o Senhor venha nos ajudar. Nós precisamos do Senhor. Que Tua palavra venha e fale a corações e vidas que estão necessitando e precisando. Que o Senhor possa cumprir Tua palavra nesta noite para conosco. Salve as almas, Senhor. Cure o coração ferido e encha do Teu Espírito Santo aquele que está necessitando. Porque se há um fundo clamando, tem algo para responder. E nós cremos nisto, Pai. Permita que Sua palavra venha na unção do Seu Espírito. Que seja o Senhor, não o homem, que o homem saia da frente, todo desejo e pensamento humano caia por terra. E o Espírito Santo, que é o Senhor das nossas vidas, domine sobre tudo e sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. E chama pelo nome as suas ovelhas, porque ele conhece elas. E as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Que Deus possa abençoar a porção de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? Vamos juntos. E me tomaste em teus braços, tens me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Você pode dar sua canção para ele? Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste a vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graça, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Mais uma graça. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças a Deus. O profeta diz que esta graça, ela é velha. Ela é muito velha. A graça é tão velha quanto o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana quando nós tivemos o princípio da raça humana. Lá no Jardim do Éden, a graça foi mostrada ali. Então essa graça não é nova, ela é velha. Amém? E quando Jesus vem ao mundo, João diz no seu Evangelho, capítulo 1,
E ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós somos troféus da graça de Deus, porque foi a sua graça que nos salvou. Você sabe que nós mesmos não temos condição de nos salvar por nossas próprias forças, por nossa própria maneira, por nossa própria condição. Nós não temos maneira de ser salvos. E eu estou encantado com a mensagem: há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. E há uma maneira, eu estava falando de manhã, que há uma maneira de Deus nos salvar. Só há uma maneira. Como é que Deus tem a sua maneira de salvar o homem? Não é pelo esforço do homem, não é pela maneira que o homem possa fazer para se salvar. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: pela graça sois salvos. Não é isso que está escrito? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto que a fé não vem de vós. Nem a fé para ser salvo nós não tínhamos. Fé para a salvação nós não tínhamos. Não, ele teve que nos dar. Isto que a fé não vem de vós, mas ela é dom de Deus. Não vem das obras, quer dizer, eu sou bom, eu sou reto, eu não faço nada errado, eu sou correto com as pessoas, honesto. Isso não dá direito à salvação, muito embora nós precisamos ser isto, mas isso não dá garantia de ser salvo. Nós dependemos de sua graça para ser salvo. Amém? E quando nós falamos em graça, nós lembramos um personagem na Escritura que o seu nome é Jacó. Porque Abraão representa a fé. Isaque, o filho de Abraão, representa o amor. Jacó, que foi o filho de Isaque, representa a graça. E José, que é o filho de Jacó, o mais novo, a perfeição. Então, quando nós olhamos para Jacó, a vida de Jacó, a maneira de Jacó, ele é muito parecido com muitos de nós. Quando você olha para si mesmo, você vê tanta falha em você. Eu olho para mim, vejo tanta falha em mim. Não é verdade? Quem não tem a sua falha? Quem não tem o seu porém? Todos nós temos. Paulo passou por isso no capítulo 7 de Romanos e ele reclama: eu quero fazer o bem, a minha mente quer fazer o bem, mas tem uma outra lei da minha carne que luta contra a lei da minha mente. E quando eu penso que eu estou fazendo bem, eu já estou fazendo mal que eu não quero. E ele se sentiu tão incomodado com esta luta interior, como nós também nos incomodamos muitas vezes. Quando você se desespera certas vezes por querer acertar e já está fazendo algo que não agrada a Deus. Não dá um desespero? E vem um blefe, não sei como se chama essa palavra. Ele é um blefe, Satanás. E chega no seu ouvido e diz assim: você não serve para ser um cristão. Você não é eleito. Olha o que você está fazendo errado. Olha o que você está fazendo, Deus não aceita isso. Tu não serve, é melhor tu desistir, não vai para a igreja, nunca mais. Tu não serve para ser um cristão. Eu digo que isso, o profeta diz que é um blefe. Ele é mentiroso. Ele aproveita-se da situação. Porque Jacó era assim também. Mas, se você perceber, o profeta fala numa mensagem sobre isso. Na fase presente do meu ministério, parágrafo 116, olha só. Jacó, nós o mencionamos atrás. Eu tenho o seu nome anotado aqui. Aqui estava ele, um pouco medroso, mas ele estava permanecendo.
Ele estava com medo de Esaú lá. Ele sabia que ele estava afastado de Deus. Tinha estado afastado de Deus todos esses anos, mas ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. Você está vendo para onde é que Deus olha? Às vezes, nós somos surpreendidos pelos problemas desta vida, pelas lutas, pelas provas, pelas coisas que acontecem conosco. Podemos até passar um tempo afastado, podemos passar os nossos problemas, mas eu quero te dizer uma coisa esta noite: para onde é que Deus está olhando? Ele não está olhando muitas vezes a falha que você está fazendo, mas Ele olha mais profundo, Ele tem um medidor que vai dentro do coração. E Ele sabe, porque ninguém engana a Deus, Ele sabe se você realmente é um que diz: Senhor, eu sou todo falho, mas eu creio em Sua palavra. Eu creio em Suas promessas, eu creio nessa mensagem. Eu nunca vou para lugar nenhum, porque eu sei que o outro lugar para onde eu for não é a verdade. A verdade está na palavra, a verdade está na mensagem da hora. Era assim que Jacó era. Ele tinha se afastado de Deus todos estes anos, mas ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. E aqui Deus o chamou, aleluia, e disse-lhe para ir para a sua casa. E aqui estava ele bem na linha do dever. E lá estava Esaú com um exército. Foi naquela hora quando ele foi mudado. Porque tem uma hora que Deus vai nos mudar. Vai ter uma hora que algo vai acontecer. À medida com que nós vamos aproximando do relógio de Deus para aquela plataforma do rapto, alguma coisa vai ter que acontecer. Mas vai acontecer de conforme o que estiver dentro de você. Se lá tem aquela semente, se aquela primogenitura está ali ardendo no seu coração, se você diz assim, mesmo falho, como Jacó dizia, eu não sei como é que eu vou conseguir, isso eu não tenho direito pelos meios normais, mas eu quero, eu desejo, eu vou lutar com todas as minhas forças, eu não sei como vou conseguir, mas eu sei que eu vou conseguir um dia. Você está desejoso de conseguir isto? Não olhe para as suas falhas, eu estou perguntando e Deus está olhando se você quer isto, se você deseja isto. Você está me entendendo bem esta noite? Se o seu coração não mente, mas dentro do seu coração tem aquela semente que Deus plantou, que não foi você que colocou, foi Ele que colocou, ela está lá dentro e está pulsando. Está pulsando, tem hora que aquilo te incomoda e você diz, eu preciso, eu quero, eu não posso continuar na mesma situação, eu quero Deus, eu vou encontrar com Ele. Deus vai te chamar e vai dizer, meu filho, vai para casa, vai para Betel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus o chamou e lhe disse para ir para a sua casa, e aqui estava ele bem na linha do dever, e lá estava Esaú com o exército. Foi naquela hora que ele foi mudado do nome de Jacó, suplantador, charlatão, para príncipe perante Deus. Quando ele saiu na manhã seguinte com seu ministério coroado, foi diretamente ao encontro com Esaú, aleluia. E não quis a ajuda dele, amém, fiel à palavra. Esta é a maneira que Deus faz as coisas, não é? Ele faz coisas de sua própria maneira. E eu louvo a Deus porque Ele tem a sua maneira. Eu louvo a Deus porque a maneira de Deus muitas vezes é diferente da nossa. Nós estamos querendo de um jeito, mas Deus tem a sua própria maneira. E Ele vai trabalhar da sua maneira. Jacó sofreu, como você muitas vezes sofre. Porque eu sei que há uma luta interior do cristão. Quando ele é eleito, ele começa numa luta. Porque é aquela luta, porque vem os problemas do dia a dia, os problemas que estão atrelados à carne, as coisas que fazem ele falhar, mas na alma dele diz assim, olha, tu não é isso, rapaz, isso não és tu,
E você começa aquela luta interior, eu não sou isso, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu tenho que me livrar disso de alguma maneira. O que é isso? É a primogenitura pulsando lá dentro, daquele coração, daquela alma, porque tem algo colocado ali que foi Deus que colocou, e quando Deus coloca, nunca mais Ele tira. E graças a Deus por isto. É aí que Deus vai te dar um ânimo. Porque Paulo passou por isso. Se você olha no segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, você vai ver Paulo narrando uma coisa que nós conhecemos. E você vai ver, 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 12. Aliás, perdão, capítulo 12. Versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Paulo. Pegava Paulo assim, pau. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Deus disse, não vou tirar. Mas Senhor, eu vou dar um remédio para ti. Está no versículo 9. E ele me disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fraqueza. Deus tem uma maneira, Deus tem um jeito que é dele próprio, se aperfeiçoar no meio das nossas fraquezas. Que coisa! Deus tem uma maneira, sim, Ele permite você ser esbofeteado, Ele permite você ir lá embaixo, Ele permite você chorar e dizer, mas por que eu sou assim? É Ele, é um plano dele que Ele tem, que ninguém vai discutir com Ele. Ele quer se aperfeiçoar em você através daquilo, e você vai ver que Ele vai lhe dando graça. E por que você está aqui esta noite? Por que você ainda consegue vir ao culto? Por que ainda você consegue ainda no fundo lá do coração clamar e chorar e dizer, tem misericórdia de mim? É a graça dele por você. Só tem essa explicação. Você está me entendendo bem? É Deus. É a maneira de Deus. Então, graças a Deus, pelo nosso irmão Jacó, se ele conseguiu uma vitória, eu posso conseguir também. E você também pode conseguir. Se ele pôde ter uma saída, eu vou ter a minha. Um dia ele me tirará da casa desses parentes, porque Jacó estava na casa de Labão, sofrendo na casa do Labão. E às vezes tem muitos que não estão sofrendo na casa do Labão, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, levanta, rapaz, vai para Betel, vai para a tua família, sai daí. Aquela é a hora da nossa vitória. E aquela é a hora que pode ter todos contra nós, todo mundo. Pode ter um Esaú querendo nos matar, um Labão vindo atrás também com a mesma intenção. Mas Deus vai nos levar aos seus braços no Val de Jabó, que nós vamos encontrar com Ele. E mesmo que a gente lute a noite inteira, mas no outro dia nós vamos sair vitoriosos. Não como derrotado, mas como um príncipe lutador com Deus e vencendo. Eu quero isto. Você está esperando por isto? Mas depende do que está no teu coração esta noite. Se você não tem desejo, não vai acontecer nada. Mas se algo pulsa ainda dentro de você, se ainda tem algo falando contigo dizendo, tu és meu filho, tu não és daí, tu não és do mundo, tu não és de Satanás, tu não és do pecado, tu não és de vício, tu não és destas coisas, tu és meu, aleluia. Se tem uma voz, se tem algo pulsando, é a semente que Deus colocou aí dentro.
E você vê que é assim. Cristãos nascem desse jeito. Como é que o pintinho nasce? Você já viu? Todo pintinho, passarinho, ele tem um caroço no bico lá dentro do ovo. E quando chega a hora de nascer, ele começa a bater aquele carocinho na casca. E beca a cabeça para lá e para cá. E mexe a cabeça para frente e para trás e bate. E bate, e bate, e bate, e bate. Até que uma hora aquele carocinho vai romper aquela casca. E aquele carocinho cai. E a casca se abre. E ele sai. Por que ele tem que movimentar a sua cabeça? Por que tem? Porque ele tem que fazer exercício. Ele tem que exercitar para que quando abrir a casca ele possa puxar aquele ar para o pulmãozinho dele e a vida entra e ele sai da casca. E não tem que ajudar o pintinho, porque se você disser, tadinho desse pintinho, nós vamos ajudá-lo. Não tem como, vou para o trabalho dele. Você vai lá e rompe a casca, você mata o pintinho. Ele não nasce. Não tem maneira, ele morre. Você não pode ajudar. Essa é a maneira provida por Deus para ele vir ao mundo. E Deus tem a sua maneira correta de trazer um pintinho ao mundo. E vem o nosso profeta e diz, Deus também tem uma maneira de trazer os seus filhos ao mundo. Aleluia! Essa é a maneira dos cristãos nascerem. Não é subir até o altar, estender a mão direita ao homem, ao pastor, e dizer, ó pastor, eu amo o Senhor, estender a mão. Não é eu te abraçar, colocar teu nome no livro, não. Mas você tem que descer, você tem que piar, você tem que chorar, você tem que implorar, você tem que suplicar, até que Deus lhe dê força. Então você sai para fora dessa casca do mundo. Louvado seja Deus! Eu estou no parágrafo 59. Se algum pastor apenas trincar a casca e tentar tirar você para fora, vamos tirar você, você vai morrer. Você não vem, não é o pastor que tem que te tirar dessa casca. Eu não tenho que fazer, eu vou dar uma ajuda para te tirar da casca. Não, você tem que vir pelo caminho que Deus preparou para ti. Você tem que vir da maneira provida por Deus. Você tem que ir lá para baixo, piar, chorar, mas saia, rompa essa casca do mundo e venha para a presença do Senhor Deus. Deus tem uma maneira para tudo. Deus tem uma maneira para te curar. Qual é a maneira que Deus tem para curar? É a mesma maneira que Ele curou lá no princípio. Deus não muda. Se Ele exigiu fé para curar a primeira pessoa que Ele curou neste mundo, vai ser sempre da mesma maneira. Não é assim? Em Mateus capítulo 8, versículo 5, você encontra a história de um homem, um centurião. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, dizendo-lhe, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O cristão é desse jeito, ele não quer ver para crer, mas ele crê sem ver mesmo. Ele crê, se for a palavra, ele diz amém. Essa é a maneira de Deus para curar. Não tem outra maneira. Amém? Qual é a maneira para se ter um lar equilibrado? Tem muitos lares em desequilíbrio, onde há problemas. Marido, brigalhada de marido com mulher, separações, filhos e pais. Mas tem uma maneira de Deus que Ele fez para ter um lar. Tem lares que pode ter equilíbrio? Tem. Eu digo para você porque o meu é equilibrado.
Eu tenho visto Deus dentro da minha casa. E sei que Deus também tem estado na sua casa. Mas qual é a maneira do lar equilibrado? Salmo 128. O que diz o Salmo 128? É a primeira coisa que Deus pede para um lar equilibrado. É o esforço de um homem, de uma mulher. É assim, bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está aqui o início para um lar equilibrado. Você sabe por que os lares são equilibrados? Porque eles deixam de temer ao Senhor e deixam de andar nos seus caminhos. Como é que vai ter equilíbrio? Não tem como. Mas você quer equilíbrio? Siga o que a palavra diz. Ora, meu irmão, um homem que teme ao Senhor, ele será um bom esposo para a sua esposa. A esposa fica tranquila, porque ele sai de casa, ela sabe que ele vai para o serviço, não vai ter problema, não vai olhar para outras mulheres, não vai se envolver com coisa errada, porque ele teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Ela fica tranquila, ela fica orando por ele. E ele sabe também que vai sair de casa e a esposa fica ali. Ela é aquela esposa que vai estar esperando por ele, ela não vai inventar outra coisa, ela vai, porque ela é uma mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é que acontece quando quando uma mulher teme ao Senhor? Aí vem as bênçãos, porque Deus nunca dá bênção de qualquer maneira, Ele dá bênção de acordo com o que está escrito. Porque Deus não traspassa a sua palavra, Ele não passa por cima, não tem pastor, bispo, não tem ninguém que faça Deus fazer diferente do que está escrito. Deus vai cumprir conforme está escrito. O compromisso de Deus não é com o pastor nem com o bispo, é com a sua palavra. Versículo 2, o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Quer dizer, Deus vai te dar trabalho e você vai ter que como sustentar sua família. Todo dia vai ter comida na mesa, todo dia Ele vai te ajudar, te abençoar. Feliz serás! E tudo te irá bem. Todo mundo casa para ser feliz, não para ser infeliz. Para ser um casamento tumultuado, infeliz, não é para isso que homem e mulher casam. Mas a Bíblia diz que tem condições de um casal ser feliz, de um lar ser feliz. Se Deus falou, Ele sabe cumprir sua palavra. Mas o problema é que nós não fazemos a nossa parte. Esquecemos e queremos que Deus faça dele. Como? A tua mulher, versículo 3, será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha Deus repetindo, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E tu ficarás velhinho e verás os filhos de teus filhos. E a paz sobre Israel. Você pode dizer amém para a palavra? Você está me entendendo, irmão? Não tem como falhar, não precisa fazer campanha, não precisa fazer nada. É só tomar Deus em sua palavra. Cumprir o que está escrito, Deus é obrigado a cumprir para você o que Ele falou. Onde é que está o equilíbrio de lar? Efésios 5, 22 a 24. Eu estou falando que Deus tem uma maneira para os lares. Eu estou falando que Deus tem maneiras. Efésios 5, 22, esse é um problema na geração que nós estamos vivendo e na era que nós estamos vivendo. Versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. É a Bíblia? Está escrito, é a palavra de Deus? O problema é que nesta era, a era que nós estamos vivendo, ela é a era do inverso. É a era que os maridos baixam a cabeça e as mulheres mandam. Nunca um lar desse será equilibrado, nunca. Pode ver qualquer lar que mulher mandona, não vai para frente. Sempre é uma derrota, aquele marido vai estar sempre com problema, ele vai ter sempre um problema dentro dele. Mas isso é essa era que nós estamos vivendo, que é assim.
E o problema do espírito dessa era é tão forte que quer entrar até nos lares da noiva do Senhor, os lares dos cristãos que querem servir a Deus, por causa do espírito da era que é terrível. Mas nós não podemos ir fora do que diz a Escritura. Quando as coisas são postas corretamente, porque Deus nunca disse que o homem pode pisar na mulher. Não. Ele disse que o marido tem que dar honra, tratar bem ela. E o melhor que ele pode, porque é como Cristo trata a igreja. Veja que é dessa forma que a Bíblia trata. E quando o marido não trata bem a esposa, nem a oração dele é ouvida diante de Deus. Onde está isso, pastor? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu já li isso para vocês, mas é bom sempre repetir para que as coisas fiquem bem claras. Igualmente vós, 1 Pedro 3, 7, maridos, coabitai com elas com entendimento. Está vendo como Deus é bem centralizado? Ele diz para a mulher se submeter à autoridade do marido, mas diz para o marido, você tem obrigação de coabitar com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus tem uma maneira para o lar, e quando se segue a maneira de Deus, o lar entra em equilíbrio. Deus está ali naquele lar, porque Ele vê que as coisas estão conforme o que Ele disse, e como Ele tem compromisso com a sua palavra, cada vez que você precisa dEle, Ele está ali, porque está sendo cumprido conforme a palavra dEle. Não tem maneira de falhar, não precisa mais do que isso. Então Deus tem uma maneira para o lar? Está na palavra, e nós temos que seguir o que diz a palavra. Deus tem uma maneira para a prosperidade. Quer prosperar? Quero. E eu tenho visto muitos de vocês prosperando, eu tenho me alegrado em Deus, eu tenho dito, graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem prosperado os seus filhos, e nós não fazemos campanha, não tem envelope aqui para dar, nós só cooperamos para a obra de Deus, como você faz, que ajuda, como os irmãos estão ajudando aqui, ó. Você traz, as irmãs chegam, os irmãos chegam e diz, está aqui, pastor, nós estamos cooperando para essa obra aqui, para que saia, e a gente vai empregando nestas coisas, que é para o Senhor. Essa é a sua maneira, porque você faz de coração para Deus, não é obrigado, e Deus te abençoa. Qual é a maneira da prosperidade? Eu já disse para você. Sabe qual é? Mateus 6, 33. Todos nós conhecemos o versículo, mas tem pessoas aqui que precisam ouvir isto. Mateus 6. Quando Mateus 6, Jesus está dizendo que para aqueles discípulos que eles estão preocupados com o que eles vão comer, preocupados com o que eles vão vestir, preocupados com muita coisa pela frente, como nós vivemos preocupados. Quem se preocupa em comprar carro, se preocupa, é errado? Não. Uma casa nova, é errado? Não. Comprar um vestido novo, é errado? Não. Comprar uma calça nova e camisa novo? Não. Sapato? Não é errado fazer projetos, mas há uma maneira de Deus nos prosperar. Como é? Jesus disse, Ele deixou, nós temos que prestar atenção na Escritura. O problema é que as pessoas não querem cumprir. Aí como é que Deus vai fazer? Tem maneira. Jesus disse assim, versículo 31 do capítulo 6 de Mateus, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas, mas buscai primeiro na vida de vocês, em primeiro lugar, a primeira preocupação que você tem que ter é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas para você. Eu vou fazer uma pergunta esta noite. Quem aqui pode testemunhar que este versículo já se cumpriu na sua vida? Levante a mão. E nós não fizemos nenhuma campanha para isso.
Mas eu conheci gente aqui quando eu cheguei há 6, 7 anos atrás. Eu sei como é que você morava, eu sei como era a sua casa, eu sei o que você tinha. Eu encontrei gente na falência aqui, na falência, falido eu encontrei. E sem fazer uma campanha, só pregamos essa palavra. Hoje Deus mudou a vida, Deus nos mudou as coisas. Eu entro no lar dessas pessoas e me alegro. E eu vejo o que Deus tem feito. Encontrei lares destruídos, que marido nem estava mais vivendo direito com a sua mulher, estava a ponto de romper o relacionamento e cada qual para o seu lado, e hoje eu vejo eles sentados na igreja, um do lado do outro, eu vejo a casa boa, eu vejo o carro bom, eu digo louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu mesmo posso testemunhar para vocês. Daqui a mais uns dias eu estarei mudando para minha casinha, com dificuldade. Mas se você perguntar, pastor, se eu tinha dinheiro para construir aquela casa, eu não tinha. Eu tinha dinheiro para dar entrada naquele terreno e tinha um pouquinho de dinheiro guardado para começar. Mas um dia eu e a minha esposa, uma noite, nós fomos lá naquele terreno e eu fiquei bem no meio do terreno e levantei a minha mão. E disse, Senhor, eu tenho trabalhado para o Senhor na tua obra. E o Senhor sabe que eu vou longe sem me preocupar. Eu não vou preocupando se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Isso não passa na minha cabeça. Eu tenho ido ajudar seus filhos. Mas eu ponho o Senhor hoje como chefe dessa construção. O Senhor é chefe do engenheiro. O Senhor é chefe do pedreiro. O Senhor é chefe de cada um que passar dessa construção. Eu elejo o Senhor como chefe. Acabou meu problema. Pergunte para mim se algum pedreiro me deu problema lá. Pergunte para mim se algum pedreiro me deixou na mão, levou meu dinheiro e me deixou na mão. Não, porque Deus responde oração. E eu conto isso como testemunho para vocês. Eu vou entrar naquela casinha porque eu sei que foi Deus que me deu ela. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim. E é assim. Sexta-feira, minha esposa estava no hospital, com a pressão lá em cima, 20/10. O olho inflamado e a pressão do olho lá em cima. E eu fiz uma oração na ponta da mesa, por isso que eu digo para vocês, o altar tem que estar dentro de casa. Aquele altar tem que estar levantado. E eu orei, segurando no ombro dela, e comecei a orar por ela, naquela culto que a gente estava fazendo doméstico. E eu sentia que algo saía de mim para ela, parece que estava fluindo algo em mim, a oração vinha, parece que não era eu orando. E orei por ela. E a gente está andando todos esses dias atrás de material para acabar as coisas que precisam, e não dá tempo, e ela se queixando, aquele olho está doendo o meu olho, e eu pensando que era uma conjuntivitezinha, e quando foi naquele dia, sexta-feira, eu digo, não, hoje eu vou levar você para ver isso. E levei, já estão perto, levei no farmacêutico e disse, olha, isso precisa de uma conduta médica. Eu fui lá no PA, cheguei meio-dia, a médica atendeu ela e ficou apavorada, porque a pressão estava lá em cima, 20/10, e a pressão do olho lá em cima. Ela disse, eu vou lhe transferir daqui para o hospital, lá Ruth Cardoso. Levaram ela de ambulância. E eu digo, lá vai minha esposa de ambulância, eu fui atrás e digo, Senhor, mas tu está no controle. Você não sabe o que aconteceu. Lá no Ruth Cardoso, exatamente naquela hora, 3 horas da tarde, tinha o melhor oftalmologista de Balneário Camboriú. Ele não dá plantão lá. Ele nunca dá plantão no Ruth Cardoso. Naquele dia, ele estava lá fazendo uma cirurgia. E é justamente na hora, olha como Deus prepara as coisas. Eu levei minha esposa. E aí a moça chegou lá já com encaminhamento, disse, espera aí que ele vai lhe atender. Quando ele acabou a cirurgia, ele foi atender minha esposa. Não, isso merece uma salva de palmas para Jesus. Irmão, tinha gente esperando desde de manhã, minha esposa disse, a gente chorando ali, tinha medido, estava desde de manhã cedo lá, e aquelas horas, 3 horas da tarde, esperando ser atendida, ou esperando o restante do acompanhamento, com fome, e a minha esposa tinha acabado de chegar, e um dos melhores oftalmologistas atende ela, sem eu precisar, se eu fosse pagar uma consulta, ia pagar caro. E Deus manda as coisas na hora certa, por causa de uma oração que é feita de manhã. Ora, Deus é Deus. Se Ele quer curar, Ele cura, mas se Ele não quiser, Ele prepara a maneira melhor para você. O contanto que o nosso cuidado tem que estar na mão dEle.
E quando saiu, ele disse, eu vou lhe dar um encaminhamento, vou passar essa prescrição, você passa esses remédios aqui nos olhos, mas eu vou lhe dar um encaminhamento para uma clínica ali, para fazer um exame em você, mas você não deixe de ir segunda-feira. Agora tem uma coisa, se eles demorarem, se eles adiarem para muitos dias, você me procura lá no Marieta que eu vou atender você. Ora, meu irmão, se não for Deus, quem vai ser? Eu tenho que contar isso, porque as coisas de Deus têm que ser contadas. Se as do diabo estão sendo aí manifestadas pela televisão, nós temos que contar o que Deus está fazendo também, porque Ele é poderoso. Deus tem uma maneira para a prosperidade. Amém? Deus tem uma maneira. Agora, eu quero encerrar com algo aqui que passa no meu coração e que o profeta prega nesta mensagem. Ele fala sobre patos e gansos. E ele diz que os patos e os gansos, eles encontraram uma maneira para seguir, que é a maneira de Deus. Você sabe que patos e gansos, eles passam em determinado lugar, mas quando chega a hora deles voar, eles voam quilômetros. Muitos quilômetros, às vezes do sul para o norte, ou do norte para o sul, voando em bandos, migrando de uma região para outra, onde tem alimento. Eles voam, por exemplo, o norte para procriarem, e às vezes aqueles patinhos nascem naquele lugar ali no meio do mato. Mas quando o inverno está chegando, há uma maneira deles se reunirem ali. O profeta diz, eles se reúnem. Uma vez o profeta ia dirigindo na rodovia e parou, tinha um congestionamento. Ele disse, por que esse congestionamento? Os gansos estão aí aos milhares no meio da estrada e não tem quem passe. E ele disse, quando ele desceu, parece que não dava para ouvir os seus pensamentos, de tanta alegria que eles estavam grasnando ali, gritando, se preparando para o voo. E o Mamran diz, eles podem estar em qualquer lugar, eles podem estar nas lagoas, nos arrozais, eles podem estar ali, mas quando chega aquela hora, eles vêm de todos os lugares e se reúnem junto, para começar aquele voo. Que coisa! E eles vão esperando se reunir, aquele montaréu, e vão, e eles estão cantando, eles estão naquela alegria, naquela euforia, porque eles estão esperando o momento do voo. E o profeta diz, você sabe que é assim que Deus faz com a sua igreja? Nós estamos a pronto também de sair desta terra. E quando antes de sair da terra, Deus está reunindo o seu povo. Nunca pense que é todo esse povo que está aí em igreja que vai subir no arrebatamento. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que os chamados eram muitos, mas os escolhidos eram poucos. E onde é que estão os escolhidos? Eles estão em Lucas 17, 37. O que é que diz Lucas 17, 37? Essa é a maneira de Deus, aleluia. Eles estavam tratando dessas coisas, Jesus respondendo, disse-lhes, onde, Senhor? Eles perguntaram. E ele lhe disse, onde estiver o corpo, não é isso que está escrito aí, nem coloca esse versículo aí, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as... Aleluia! Talvez você diga, mas o que quer dizer isso? Ora, Deus vai reunir o seu povo, mas reunir aonde? No corpo. Que corpo? O corpo palavra, o corpo Cristo. Aonde estiver o corpo morto, a palavra Cristo, as águias se ajuntarão para comer. E nós estamos nos ajuntando não em torno de uma igreja, não de uma denominação, mas em volta da palavra genuína da hora. Se prepare que daqui a mais um tempo vai acontecer coisas aqui dentro, sobrenaturais. Por quê? Porque nós estamos preocupados em pregar a palavra. A minha preocupação é manter essa igreja na palavra. E se eu conseguir mantê-la na palavra, nós nos ajuntaremos. E sairemos desta terra num desses dias. Você pode adorar ao Senhor, seu Deus. Aleluia, aleluia. Você não pode pegar aqueles gansos e dizer, eu vou dar uma ajuda para vocês, eu vou dar uma força para vocês, eu vou levar vocês em gaiolas. Eles nunca irão. Eles vão, se botar um ganso numa gaiola, ele vai pensar, eu vou para o abate. Ele está pensando que vai morrer. Porque não é aquela maneira provida por Deus. Ele tem que ir na maneira que Deus proveu para ele.
E não adianta você pegar um ganso, o profeta diz, e diz assim, olha, eu vou te ensinar a cantar. E você ensina ele a dar aquela, ele até cita, aquela música tirolesa. Vamos dizer que você ensine, se for um ganso brasileiro, você ensina ele a cantar o hino nacional. E ensina para ele cantar tão bonito, ele pode cantar o dia inteiro e nenhum pato vai se juntar a ele, porque ele não conhece isso. Não é a maneira provida por Deus. Você vê que não existe isso para a noiva não reconhece outra voz, ela não reconhece a voz de teologia, não reconhece a voz de seminário, não reconhece a voz de homem, ela conhece só a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o Senhor. Aleluia! E eles podem ir voando, diz o profeta, eles cheiram a tempestade. E quando a tempestade vem, eles descem. E dá um momento lá embaixo, eles ficam por ali. Quando a tempestade passa, eles voam de novo e vão embora. E vai milhares e milhares de quilômetros. Aí eu fui pesquisar sobre os gansos. E eu pesquisei e eu encontrei uma coisa tão interessante que você precisa saber. Eles viajam em quilômetros, mas você já viu a formação que os gansos voam? Eles voam em V. Não é assim que eles voam? Por que eles voam em V? A ciência pesquisou, a ciência descobriu que cada ave que vai na frente, daquela formação em V, que ela bate as asas, ela move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave que vem atrás. E essa força diminui 71%. 71% é diminuída a resistência do ar. Por isso que eles não fazem tanta força para voar. Eles precisam daquela formação para um ajudar o outro. E quando eu olhei para isso, eu me lembrei do companheirismo, como nós precisamos uns dos outros. Porque quando um ganso daquele sai da formação, ele começa a encontrar resistência maior. Ele diz, não dá para eu ficar aqui, eu tenho que voltar para a formação. E ele volta para ele poder se aproveitar daquela força, daquela coisa maravilhosa. E o que vai na frente voando, ele vai levando tudo no peito. Mas quando ele cansa, sabe o que eu descobri? Ele reveza, ele sai para trás e outro assume o lugar dele e continua o voo e vai em frente. Aleluia! Por isso que nós não somos um neste companheirismo. Eu preciso de você. Eu preciso de você como você não imagina. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. É o irmão que vai dar força para você caminhar. É junto com ele que você tem que chegar àquele lugar. Louvado seja o seu nome. Você sabe que o profeta diz da mensagem a obra-prima de Deus identificada no parágrafo 11? Ele diz assim, e penso que quando podemos nos reunir com este tipo de companheirismo, isto faz algo a nós. Nos aproxima uns dos outros. E à medida que nos aproximamos uns dos outros, também nos aproximamos de Deus. Porque Jesus disse, quando fizeste ao menor dos meus pequeninos, a mim o fizestes também. Por isso que eu gosto de incentivar o companheirismo. Eu não gosto de ver um cristão isolado, porque se ele se isola, ele morre. E companheirismo tem que ser plantado. Você tem que plantar o companheirismo. Não só esperar receber. Vá lá e plante, comece a plantar para que você colha também. Como é que você quer colher se você não plantou? Você precisa do seu irmão. O seu irmão precisa de você. E você é importante na obra de Deus. Todos nós temos uma missão que Deus nos deu para cumprir aqui nesta terra. Se Deus te chamou para a palavra, você tem uma missão a cumprir. Ou não? Claro que você tem. Então você vê que os gansos, eles têm essa particularidade. Outra coisa que eu descobri dos gansos quando eles vão voando. Os de trás gritam. Eles grasnam. Porque ganso grasna, né? Eles gritam, eles grasnam, encorajando os da frente para que mantenham a velocidade. Oh, que coisa bonita, né?
Você vê como é aqui, meu irmão? Por isso, quando eu vejo um irmão, quando vai visitar o outro, vai levar um companheirismo sadio, na presença do Senhor, uma palavra, como esses irmãos foram fazer esses dias, Deus desce, porque Ele quer ver esse companheirismo sadio entre nós. Não um companheirismo maléfico, que vai falar, que vai dizer isso ou aquilo, aí Deus não desce, mas nós temos que fazer companheirismo onde Deus desce. Encorajar o outro. Se você vê o irmão está meio fraco na fé, você grite: vamos irmão, vamos à frente. E você encoraja ele: vamos em formação, vamos manter a velocidade, nós precisamos chegar naquela plataforma. Mas também tem um detalhe: se durante o voo um ganso fica doente ou ferido e fica para trás, imediatamente pelo menos 2 gansos saem da formação e o acompanham para ajudá-lo, protegê-lo. Ficam com ele até que ele consiga voar novamente. E então eles levantam voo juntos e vão noutra formação que vão passando e depois encontram o seu bando de novo. Isso é coisa comprovada pela ciência. Mas você diz: mas isso existe? Existe porque foi essa maneira que Deus criou para os gansos. E eles seguem aquilo firmemente. Deus não criou uma maneira para nós também? É por isso que nós nos preocupamos com os nossos irmãos, quando eles se ferem na caminhada, quando eles estão fracos, que não dão conta de andar, você vai atrás dele: o que foi que houve, meu irmão? Eu estou aqui para te dar o meu ombro, vamos juntos, nós precisamos chegar lá, levante, irmão, vamos caminhar juntos, vamos juntos, e aquele irmão vai se animando, e você ora com ele, dá uma palavra para ele, daqui a pouco ele está a ponto de voar de novo, vamos voar juntos, porque nós precisamos chegar lá. Essa é a maneira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então veja que esta é a maneira que Deus tem para seus filhos. Eu gosto muito disto, porque nós aprendemos com Deus e com a sua palavra. Veja, por que os gansos voam assim? É porque eles estão seguindo algo que eles aprenderam com os ancestrais deles, né? Os do antepassado, os primeiros gansos que surgiram, agiam dessa maneira. E os que estão hoje agem da mesma maneira. Eles nunca mudaram. Você sabe por que o problema da igreja é hoje isso? Porque elas não ficaram com que os nossos ancestrais, a igreja primitiva, como ela fazia, como ela cria, como ela batizava, como era a maneira da igreja primitiva, eles saíram muito do caminho, então não pode voar mais como voavam. É por isso que hoje nós temos uma mensagem que está nos trazendo ao que era original, como eram os nossos ancestrais, como essa igreja primitiva nasceu, como é que ela fazia, como é que ela batizava, como é que ela cria, como é que ela fazia a Santa Ceia, como é que ela adorava ao Senhor. Nós queremos fazer igual. Por quê? Porque nós somos do mesmo povo. Nós somos a mesma planta, a mesma semente está em nós nesses últimos dias. Amém? E eu já encerrei, mas eu quero ler a sempre presente água da rocha. Aleluia. Parágrafo 86 e termino com isto. Porém, se você estiver realmente determinado a permanecer na estrada, permaneça exatamente com o líder. Porque o ganso tem um líder ali. O Branham diz, ele nasceu no mato, ele nem sabe, nunca voou para o sul, ele está ali, mas de repente ele pula, ele dá um grasnado e todos os gansos olham para ele, e ele começa a animar os outros, daqui a pouco ele levanta e todo mundo levanta atrás, ele nunca voou, mas ele vai certo, por quê? Porque ele vai na maneira provida por Deus. Oh, glória a Deus, é muito bom nós andarmos na maneira provida por Deus. Deus levantou um líder nessa era, amém? Para nos dizer por onde é o caminho. Quem é? É o profeta desta era que Deus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas, e nós temos que seguir o voo atrás, para onde ele indicou o caminho, é para onde nós vamos seguir. Você realmente determinado a permanecer na estrada, permaneça exatamente com o líder. Que líder é este? É o Espírito Santo, que desceu na vida de um homem, de um profeta, e está nos dirigindo nesses últimos dias. Fique exatamente com a palavra. E se você permanece com o Espírito, isso te manterá na palavra. Correto? Isto te conduzirá diretamente ao longo da linha, a vereda da palavra. Não tenha medo dela, ela não prejudicará nada. Ela apenas te ajudará se você estiver prejudicado. Ela sarará os feridos. O Espírito Santo curará.
Oh, aleluia. Ele sarará os feridos. Ele sarará os feridos. O Espírito Santo curará. Agora nós observamos que ao longo desta estrada, após eles terem ficado assim, eles vieram, ele está falando de Israel, a um lugar de Horebe. E Horebe, então, nós concluímos. Vamos separar aquele nome. O nome Horebe significa lugar árido ou um deserto. E quando nós saímos do companheirismo uns com os outros na igreja, e saímos do companheirismo do Espírito Santo, isso nos traz a um lugar árido, um deserto, nada vivo, tudo traz espinhos sobre si. Saiu do companheirismo, entra no deserto, lugar árido, espinhos. Vejam, um deserto, um pedacinho de cactos com aquele espinho sobre si. Sabia você o que é aquilo? Aquilo é uma preciosa folhinha. Aquele espinho era uma preciosa folhinha. Terra que não teve nenhuma água. Como ela não teve água, ela se enrolou tão firme até que é um espinho. E quando você vê alguém assim, talvez seja uma preciosa alma que poderia ter sido aguada corretamente, teria sido uma folhinha tenra ou algo, mas ao invés disso, ela se enrola até que ela se torna um espinho, simplesmente fincando em tudo. Você sabe, encontrando falha num, encontrando falha no outro, um espinho. A única coisa que ela necessita é água. É tudo. Ela simplesmente necessita de um reavivamento, uma trégua, um refrigério do Senhor. Isto desenvolverá seu pequeno ser, se você puser água nela. E eu quero te dizer que nesta noite nós temos água aqui, bastante água. A água da palavra está jorrando esta noite, para mim e para você, para que eu nunca me torne um espinho, nem você, mas nós sejamos aquela folhinha tenra que Deus quer que nós sejamos. Vamos ficar de pé. Toque alguma coisa ali. E eu quero fazer um convite para alguém. Você precisa de Senhor. Se você tem uma alma ferida hoje, um coração ferido, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te curar. Você sente que tem falhado, tem saído, tem estado fora, como Jacó esteve. Mas hoje Deus está te dizendo, volta a Betel, a casa de Deus. Betel é casa de Deus. Como Deus disse para Jacó, Jacó, capítulo 35 de Gênesis, volta a Betel. Naquele lugar que eu encontrei contigo, Jacó, que tu viste aquela escada que eu subia e descia, os anjos subiam, naquele lugar que eu falei contigo, Jacó, eu quero que você volte para lá. Jacó largou os deuses estranhos, as arrecadas da orelha, mudou as vestes e disse, vamos ao encontro de Deus. Existe um Deus que te chama esta noite. Está aqui essa pessoa que precisa? Você quer levantar a sua mão? Deus está te dando uma oportunidade. Então venha até aqui. Eu quero orar com você, porque eu sei que você está ouvindo o chamado de Deus para ti esta noite. Eu sei que dentre essas pessoas que está aqui, tem alguém que necessita profundamente. Você sabe que tem uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Ele sabia que você viria a este culto. E Ele é um Pai amoroso que quer te receber. Você é aquela folhinha tenra, não é um espinho. Talvez tenha ficado um pouco espinhoso por falta de água. Mas essa água está aqui esta noite para ti. Existe um Deus que quer fazer algo em sua vida. Eu sei que a palavra falou profundamente ao seu coração. Chore. Faça como aquele pintinho. Clame, mas saia. Rompa essa casca. Rompa de uma vez. Nem que você tenha que chorar.
espiar, clamar, mas rompa essa casca hoje. Aleluia. Há uma unção, há um pai achando seus filhos esta noite. Aleluia. 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 Irmão Guilherme, venha me ajudar aqui a orar por essas pessoas. Irmã Adriana, enquanto o irmão ora, abraça essa irmã aqui. Eu sei que algo você está sentindo, é um amor divino. Enquanto a igreja ora, há uma recepção para os filhos que estão aqui precisando de ar. Louvado seja o nome do Senhor. Não se assuste, é Deus trabalhando com seus filhos, na simplicidade da palavra. Tem que romper essa casca, tem que sair, tem que sair. A obra do Espírito Santo é assim. Nós só vamos receber quando nós rompemos as barreiras. Aleluia! 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 Irmão Marcos, ajude a orar aqui. Enquanto a igreja me ajuda em oração, clamando. Clame ao Senhor, porque é hora, luta espiritual. É hora que os espíritos sairão. Esta unção que está neste lugar, porque foi pregada uma palavra, foi pregada uma mensagem que não é minha, é a mensagem da hora, que é viva e eficaz, e está fazendo obras ainda nesta noite. Nestes últimos dias há filhos para Deus, que não são propriedades do mundo, nem do pecado, nem de Satanás, mas são os filhos de Deus, que Deus está os chamando para algo especial. Em nome de Jesus Cristo, faça uma obra. Em nome de Jesus Cristo, toda obra seja feita agora do Senhor Jesus, e que a obra de Satanás seja destruída, caia por terra, seja desfeita em nome de Jesus. Aleluia! Como fizeste aquela obra, Senhor, com Jacó, que no val de Jaboque ele clamou, mas ele conseguiu ser outra pessoa. Em nome de Jesus Cristo, esta noite tu estás aqui para operar algo especial, libertar estas vidas, fazer uma obra poderosa, conduzir essas pessoas no caminho, estes filhos que o Senhor ama tão poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor faça algo tremendo e maravilhoso, que este amor divino possa fugir esses corações. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Tua igreja ora, tua igreja clama, tua igreja está clamando com fé. Nós nos unimos nesta hora, nós queremos ver a vitória destes irmãos, que eles entrem nessa formação e possam voar às alturas que Deus tem dado para nós voarmos. Louvado seja Deus, neste companheirismo amoroso e maravilhoso. Eu quero ver a diferença, eu quero ver as coisas acontecerem, eu quero ver a obra do Senhor sendo realizada nestas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos que o Senhor venha em cena e mude, e transforme, e receba, e perdoe os pecados, e faça, Senhor, destas pessoas outras pessoas para o Senhor. Bendito seja Deus. Há um Deus todo-poderoso que levanta, que toma em seus braços, que segura na mão, que leva adiante, que faz a obra. Louvado seja o teu nome, Senhor, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. 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 Bendito seja o teu nome, Senhor.
Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor! 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 Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Tem mais alguém que quer entregar sua vida à mão do Senhor? Se tiver alguém que quer, eu quero entregar minha vida a este Deus, quero que Ele cuide da minha família, da minha vida, do meu coração. Não aceitar uma religião, mas aceitar a mão poderosa de Deus. Se tem alguém, levante a mão, eu quero orar por ti nesta hora e aproveitar esta oração para orar por você. Esta é a hora do encontro, esta é a hora do concerto, esta é a hora das aves voarem juntas. E se tem alguém que precisa fazer este encontro com Deus, venha agora, faça agora, não deixe para amanhã. Os ponteiros estão cruzando, está se aproximando o dia de nós sairmos deste mundo de falência que está aí, deste deserto que está aí fora. Mas há um caminho para os filhos de Deus que Ele preparou, um caminho provido por Ele. Existe alguém que quer entregar sua vida a Cristo, a palavra? É só isso que eu quero dizer. É agora, é a hora. Venha aqui correndo e nós oraremos por você, entregaremos você na mão do Senhor, que é a mão mais poderosa deste universo. Se você sentir, venha aqui que nós já estamos encerrando. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você canta este hino comigo, você se despede, cumprimentando o seu irmão, você dando um abraço do seu irmão, sua irmã também, esposo na esposa, aleluia, e você vai com a bênção do Senhor em sua vida. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Irmã Lúcia, Deus te abençoe. Que você continue firme neste propósito com o Senhor, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você. Traz o Abner.
no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Abençoe a vida desta criança, está completando o primeiro ano de vida. Eu sei que muitos problemas tem aí fora, mas nós estamos, Senhor, com esta família guardada debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus. E se esta criança estiver debaixo da mão poderosa do Senhor, ele estará seguro. O Senhor cuidará dele, dará saúde. O Senhor influenciará ele, Senhor, com a palavra, estilar esta casa, esta família, que esta criança seja uma bênção dentro desta casa e deste lar. Eu, como ministro da tua palavra, abençoo a vida desta criança e que tua mão esteja sobre ele, sobre sua mãe, sobre seu pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor meu Deus. Também eu oro, Senhor, pela família do irmão Samuel. Senhor, a avó da irmã Daiane que faleceu, talvez aqueles corações estejam tristes, meu Deus, mas só o Senhor que pode consolar, só o Senhor que pode levar o alívio, só o Senhor que pode estender a mão para fazer uma obra, para estar com estes momentos difíceis. Nós colocamos esta família em tuas mãos, que o Senhor esteja cuidando deles e que o Senhor guarde estes irmãos aqui, Senhor, que vão para casa. É o que eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça uma obra poderosa e gloriosa.